Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Né? Eu reuni vocês aqui, né, os representantes da empresa CA Engenharia, para a gente discutir a respeito de diversos projetos que a gente tem em mente com um único objetivo, que é reaproveitamento, conservação e reutilização da água. Tá? Então, o que nos motiva a ter essas ideias, desenvolver esses projetos? O primeiro deles, né, nós estamos com uma crise hídrica, em calamidade, né, no país, e a gente sabe que o nível da água baixou muito, e para a reposição desse nível estima-se aproximadamente 10 anos, certo? Então, assim, visto diante dessa foto, já a gente precisa desenvolver alguma coisa para economizar o consumo dessa água, tá? A economia também, para o usuário, é um dos tópicos levantados. Afinal de contas, quanto menor o consumo, maior a economia. Faz bem para o bolso de todo mundo aí, tá? A redução também de custos operacionais dos sistemas hidráulicos. Se tem uma manutenção menor, a gente vai ter uma redução de custos aí em todos os sentidos para a empresa, tá? Pessoal, também não deixa, né, de ser o compromisso social, a gente como cidadão, como engenheiro, né, uma empresa também, tem a sustentabilidade, que hoje é o que todas as empresas trabalham muito para atingir isso. Então, eu quero saber de vocês, vocês têm algumas ideias, algumas fontes alternativas que a gente pode desenvolver? Sim, como você introduziu, avisando a economia, a gente busca umas fontes alternativas de água. E uma delas são as fontes de reuso. O que são as fontes de reuso? São as fontes que não se encontram em poder dos órgãos públicos. Logo, não tem cobrança sobre ele. Eu vou listar aqui 6 diferentes tipos de fontes, mas vou dar mais ênfase em 2, porque no nosso projeto, eu acho que a gente poderia utilizar melhor elas. O Vitor vai poder falar para a gente melhor disso. A primeira é a água cinza. O que é a água cinza? São os elementos gerados pelo uso de banheiros, chuveiros, lavanderias, tudo que não tem interferência bacteriana, entendeu? O outro tipo é a água pluvial, a captação da água, que ela necessita do controle também de qualidade, visando a proteção de quem a recebe, né? Outro é a drenagem direta dos terrenos, que também precisa do controle de qualidade, porque você drenando uma água de um terreno desconhecido, você não sabe o que é proveniente dele, né? O outro tipo é o reuso da concessionária, no caso a água de esgoto. Você pega, trata ela e usa ela nas áreas externas dos edifícios e afins, no âmbito que você queira usar, porque mesmo que você trate, ainda fica um pouco de resquício ainda, né? Então, a outra é a captação direta, né, que ela não é muito recomendada em função do custo elevado que ela tem por maquinário, de bombas, e precisa de um monitoramento constante, né? A última é as águas subterrâneas, que são tiradas diretamente do subterrâneo do solo. Só que nesse caso a gente precisa fazer um estudo prévio da região, porque você vai estar tirando a água do ecossistema e, consequentemente, vai haver um desequilíbrio, né? Então, voltando às ênfases que eu tinha dito no começo, o Vitor vai explicar melhor para a gente agora a questão da água cinza e da água pluvial. A partir do que o nosso amigo Zé Maurício falou, eu selecionei 2 fontes de reaproveitamento: água cinza e água pluvial. Aqui nós podemos ver, em algumas imagens, que depois vou mostrar para vocês, temos um tipo de reaproveitamento da água da chuva a partir da calha. Essa calha ocorre uma filtração, armazena essa água e ela pode ser utilizada para regar plantas, lavar garagens. Essa filtração ela é bem básica, só para tirar os resíduos, porque senão, para você lavar, você precisa ter uma água relativamente limpa. O outro projeto de intervenção seria uma plataforma colocada no box do banheiro. Como vocês podem observar aqui na imagem, esse box ele armazena a água do chuveiro depois de utilizado, e você pode utilizar para privada, regar planta, limpeza e diversos utensílios domésticos. É uma alternativa para o consumidor. Por outro lado, a partir de um estudo sobre a distribuição do consumo de água, é possível perceber que ele varia muito de acordo com o tipo de edificação. Por exemplo, um edifício residencial, ele apresenta um gasto muito maior com limpeza e higiene,
Já um edifício comercial, que pode ser escritórios, restaurantes, hospitais, ou então uma edificação pública, que é hospitais, universidades, esse gasto se foca na parte sanitária, e isso pode representar até 50% do gasto com água. Então, visto isso, a gente pode perceber que cada edifício demanda um modo diferente de se reduzir o gasto de água. Não existe uma fórmula genérica para cortar o gasto. Então, é necessário um estudo do consumo para uma maior eficiência, aproveitando bem o investimento nessa área. Bom, fazendo esse estudo, a gente pode focar em 3 grupos, 3 grandes grupos, para poder classificar cada tipo de edifício. A gente tem as edificações já existentes, que normalmente são as que mais contratam para a gente poder reduzir os gastos. Só que nessas edificações a gente tem que fazer um diagnóstico abrangente primeiro, para poder conhecer se tem algum problema ali, para poder primeiro fazer a manutenção corretiva do que está errado. Depois, fazer um estudo das alternativas cabíveis e ver os impactos que essas alternativas vão causar dentro de cada edificação, que a gente tem que continuar atendendo às necessidades básicas dela. Outra opção que a gente tem são os edifícios novos, que a gente tem que ter uma real concepção do projeto para a gente saber o que a gente vai precisar trabalhar ali dentro, para poder ver as possibilidades, e essas possibilidades elas têm que ser compatíveis com a arquitetura do projeto, porque não adianta criar uma coisa que vai diminuir muito o gasto, sendo que ela não cabe dentro do projeto arquitetônico. E tem também os canteiros de obras, que são 2 grandes focos que a gente tem que ter. Um é o abastecimento, como que vai ocorrer o abastecimento de água ali, e a segunda é visando a economia em questão de produto e mão de obra. A gente tem que buscar colocar esses redutores em locais estratégicos para que eles possam ser reutilizados quando for construir o edifício, para poder utilizá-los depois. Bom, retomando o projeto que a Lucimara apresentou para a gente vai abordar a redução do consumo de água em um edifício residencial. Bom, a partir de uma análise, um diagnóstico desse consumo nesse condomínio, a gente chegou a uma conclusão de que a maneira mais acessível para reduzir esse consumo seria colocando restritor de vazão. Por que isso? Porque eles reduzem até 60% o consumo de água. E a gente pensou em colocar em pia, chuveiro, e a nossa intervenção, o nosso plano de intervenção, seria dividido em 2 etapas. A primeira etapa iria pegar as áreas brancas do condomínio, que seria o quê? Banheiro, cozinha, lavanderia, e também as áreas de uso comum. Caso a gente obtivesse êxito nessa primeira etapa, logo em seguida a gente já começava a segunda etapa, que é o quê? Pegar as áreas íntimas de cada apartamento e as áreas sociais. Pessoal, então foi bastante produtiva a nossa reunião, colocamos todas as ideias que a gente gostaria de colocar. Vamos agora então priorizar a parte de edificações então, tá? E, então foi o seguinte, eu vou remarcar uma outra reunião, tá? Para a gente poder conversar novamente, focando apenas na parte de edificações. Aí a gente vai distribuindo por etapa, tá bom? Então por hoje é só, muito obrigada a todos.